O projeto lá onde eu moro já aconteceu agora na pandemia. Eu estou trabalhando com esse projeto com as crianças, elas ainda estavam só com aulas online. Eu conheci esse livro lá onde eu moro através de uma live que eu fiz com a Carla. Eu adquiri o livro e aí eu incorporei o que eu já vinha fazendo do biomapa e das maquetes com essa história. Então, essa personagem, a Babi, ela pega um trem mágico e ela percorre a história do Rio de Janeiro. Então, como eu estou no Rio, né, eu incorporei esse livro. As crianças, então eu gravei esse livro em vários podcasts, disponibilizei para as crianças. E a partir da história do livro, as crianças construíram o seu biomapa, e aí foi individual, cada um na sua casa, pensando no seu espaço onde a sua casa está e o espaço onde a escola está, o caminho que você percorre da escola, da sua casa até a escola, e elas foram mapeando o que era legal, o que não era, quais eram as forças e quais eram as fraquezas desse espaço, desse território. E depois elas construíram as maquetes. Então aqui tem um desenho de uma maquete. A escola fica no bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro. Então a gente tem a rua Catumbi, é térreo, mas ela está entre dois morros e duas comunidades, a da Coroa e a da Mineira. São comunidades rivais e sempre tem conflitos de querendo ocupação, né, de uma facção querendo ocupar o outro morro, e eles têm uma vista bonita do Rio de Janeiro, porque algumas dessas comunidades já estão ali em Santa Teresa, então algumas crianças até moram em Santa Teresa. Então as crianças, partiu delas fazer a maquete. E aí é muito legal, porque as outras maquetes que eu trabalhei com as crianças são sempre planas, elas não fizeram nenhuma parte lateral. E aqui as crianças fizeram individual, cada um na sua casa. E muitas crianças colocaram essa parte aqui, porque o que elas consideram de legal onde elas moram é a vista que elas têm do Rio de Janeiro. Então elas criaram essa lateral com papelão, colaram aqui com fita crepe e desenharam a vista que elas têm, né? Do morro, desse relógio que é lá do centro, ele aparece em várias maquetes, o cemitério, né? Supermercado. No caso aqui, ela tem esses cachorrinhos e eles têm casinhas, isso é uma coisa legal, porque não é comum as crianças terem casinha para os cachorros, foi o que ela comentou. Então, como é que foi esse processo? Foi a leitura do livro, foi a construção do biomapa, foi a elaboração da maquete, e aí a gente voltou para a sala de aula, as crianças levaram as suas maquetes e eu gravei uma apresentação delas na maquete. Cada criança contou como foi, qual é o seu bairro, quais são as fraquezas. Então isso eu estou trabalhando a oralidade, né? E assim, a gente teve que falar com máscara, gravei com microfone e agora eu estou na fase da elaboração desse vídeo. Então eu estou juntando as histórias com a narrativa das crianças do território e estou amarrando uma conversa com a autora do livro para ver se ela faz uma conversa com as crianças online. Então eu vou elaborar com as crianças também um questionário para que as crianças possam trabalhar a questão do questionário, que é um conteúdo da língua portuguesa, aplicar essa entrevista, que seria uma entrevista, né, com a Babi, que é a autora do livro, e aí eu fecho esse projeto num vídeo que vai ficar disponibilizado no canal da escola. E aí assim, você planejou isso, eu sentei e planejei? Não, gente. Eu planejo muito as minhas aulas, eu não consigo chegar numa sala sem estar com uma aula planejada, mas eu trabalho muito com projeto. Então, eu tenho uns projetos guarda-chuva que eu começo o ano pensando neles, mas, por exemplo, esse projeto, eu já estava começando a trabalhar a questão do biomapa, e aí, que é um projeto que eu sempre trabalho, o biomapa com a maquete, eu conheci o livro, então eu incorporei o livro. A gente está numa fase que a gente não pode aglomerar. Normalmente eu convido as outras turmas para conhecer as maquetes, para as crianças apresentarem. Falar com a máscara é ruim, a gente não ouve o que essas crianças falam, e aí eu então resolvi transformar isso numa gravação em vídeo, né? E aí eu estou fazendo um vídeo com eles e já tem criança que vai
fazer a edição, que já conhece a edição e conhece a edição melhor do que eu. E aí estou fazendo essa interação com a autora do livro. Então esse é o projeto lá onde eu moro, está acontecendo agora. E aí eu perguntei para essa aluna o que ela achou. Vamos ouvir então o que ela fala. Johanna, que material você usou para fazer a sua maquete? Eu usei isopor e cola de isopor. E palitos também. Foi difícil? Foi muito, porque os palitinhos não estavam grudando e toda hora caía. Foi muito difícil fazer, principalmente mercado. E depois que você conseguiu fazer, que sensação você teve? Eu fiquei muito orgulhosa, porque demorou muito para me fazer. Gente, ela ficou muito orgulhosa. Então, assim, a gente vê o desdobramento disso, né? A criança superar as suas dificuldades, superar os limites. Eles fizeram isso, eles estavam ainda online, então eu não tinha como disponibilizar material para eles. Eles tinham que fazer com o que eles tinham em casa. E ela fez essa maquete usando o isopor da bandeja de frios, né? E aí ela deve ter comprado a cola de isopor e ela colou isso com isopor e colou com palitinho. E ela falava que o palito fica caindo, então isso foi um desafio. Eu gravei vários depoimentos depois de que eles se sentiram. E teve criança que falou que se sentiu orgulhoso, que achou que não era capaz de fazer e percebeu que era, né? Que nunca tinha olhado para onde morava daquela forma. Então são ganhos que a gente vai construindo num projeto desse, que o objetivo é trazer o olhar da criança para onde ele está.